Olá pessoal, sou Renan Cacheiro, sou cofundador do Reportei e hoje vamos falar sobre inteligência artificial, ChatGPT, Midjourney, DALL-E, como que isso pode afetar a economia criativa, se isso vai atrapalhar de alguma forma e como a gente pode utilizar isso a nosso favor. A ideia aqui é entender como a inteligência artificial funciona e como que a gente pode entender ela a nosso favor ou as ameaças que essa inteligência pode trazer para a gente. Recentemente ficou muito popular o ChatGPT. Não sei se você já testou, se você testou, comenta aí o que você achou da ferramenta, mas ficou muito popular porque era uma maneira fácil de você ver na prática como a inteligência artificial está avançada e os insights que aquilo pode gerar para a gente. Além disso, outras duas ferramentas, digamos assim, estão bastante populares hoje também no mundo da criação visual. Uma delas é o Midjourney, que é uma ferramenta utilizada para a criação, obviamente, de imagens. Outro sistema é o DALL-E 2, é um sistema neural, uma inteligência artificial que também cria imagens, essa também vinculada à OpenAI, que é a mesma empresa que criou o ChatGPT. O objetivo do vídeo não é falar individualmente dessas ferramentas, mas refletir um pouco sobre o impacto disso na economia criativa e, obviamente, para quem estiver um pouco mais ansioso, aliviar para você entender como que isso pode mudar o seu negócio, mas, obviamente, como você pode se beneficiar disso. Para começar, eu acho fundamental você entender como funciona essa inteligência, por que ela está tão avançada. Para entender isso, a gente colocou aqui na tela uma imagem que mostra como é criada uma inteligência artificial. A inteligência artificial, como você pode ver, é basicamente uma técnica que permite ao computador imitar a inteligência humana. Mas como o computador faz isso? Ele faz isso através das máquinas aprendendo coisas. E aí que entra o segredo. Usando esse conhecimento das máquinas, lógica, regras matemáticas, dados disponíveis online, tudo isso é integrado para que a gente possa ter um resultado final, como uma imagem gerada por um computador, ou um texto, um poema, uma música criada por uma inteligência artificial. Para que a máquina aprenda, alguma coisa tem que treinar essa máquina. Esse aprendizado de máquina, o machine learning, ele é baseado no que é chamado de deep learning, aprendizado profundo, por assim dizer. De forma bem simples, como funciona isso na prática? Eu vou dar um exemplo. Sabe quando você entra no site, você tem que colocar lá, não sou um robô? E aí aparece um monte de imagens de pontes, de táxis, de joaninhas, etc. E aí ele fala, identifique os táxis que estão nessa imagem. Você vai lá e seleciona um táxi amarelo, outro táxi branco, etc. e pronto. Você selecionou e tem acesso ao conteúdo que você queria. Nesse momento, a máquina está realizando aprendizado. Milhares, milhões de pessoas fizeram o mesmo teste que você e identificaram os táxis. Algumas pessoas clicaram errado, clicaram num carro comum que não era táxi. E a máquina ela começa a fazer modelagens estatísticas e usa algoritmos para identificar esses desvios. Quando ela percebe que aquele carro não é um táxi, porque todo mundo praticamente clicou numa outra imagem, 99,9% das pessoas identificaram uma imagem como táxi e 0,1% das pessoas clicaram em uma outra imagem como sendo um táxi. Então ele elimina aquele desvio. A partir daí o computador começa a cruzar esses dados com outras bases e começa a identificar táxis em outras imagens. Nesse caso específico, o computador já entendeu o que é um táxi. Depois o computador começa a entender o que é um desenho, o que é um animal, o que é uma cor. Isso vai sendo colocado numa base de dados. Existem casos, por exemplo, que pessoas são contratadas para poder treinar o computador. É muito comum. Então, por exemplo, quando o Google Tradutor começa, ele usa tradutores reais, pessoas que vão lá e vão traduzir a língua, junta isso com a máquina e cria uma coisa nova. Então, a inteligência ela é baseada em tudo que a gente produz e informa para ela. Ela lê a internet, lê as imagens, lê os textos e vai juntando isso. E aí, quando você pede, desenha para mim um táxi, ela vai pegar tudo que ela entendeu que é táxi, tudo que ela entendeu que é desenho e vai começar a trabalhar com isso. E aí você tem, por exemplo, o Midjourney gerando imagens sobre táxis e etc, etc. Por que é importante entender isso? Porque quando a gente vai ver um conteúdo criado por inteligência,
Normalmente, esse conteúdo ele é original. Por que eu falo original entre aspas? Porque ele realmente utilizou bases já existentes, mas aquele conteúdo ele é possivelmente único. A criação humana também funciona assim. Ninguém consegue desenhar um táxi sem nunca ter visto um táxi. É assim que funciona a mente humana. A inteligência artificial tenta imitar isso. Obviamente, uma das primeiras coisas que vão ser discutidas é justamente a autoria, a originalidade, e isso já começa a impactar a economia criativa. Se a inteligência artificial entra no seu site, lê toda a informação daquele site e dali cria um novo conteúdo, você merece alguma coisa por isso ou não? Essas são as discussões que a gente vai ter e provavelmente nos próximos anos isso vai impactar nossos sites. Por exemplo, você podendo dizer para a inteligência que o seu conteúdo não pode ser indexado, não pode ser analisado pela inteligência, não pode ser utilizado como fonte. Hoje, inteligência artificial não é só mais você receber uma imagem ou um texto. Muitas ferramentas já utilizam inteligência de várias maneiras que você não percebe. Muitas vezes essa inteligência está na forma de algoritmo. Por exemplo, quando você faz uma pesquisa aqui no YouTube, no Google, já tem conceitos de inteligência por trás. Quando você utiliza uma ferramenta, pede um Uber, ali tem muitos conceitos de inteligência já sendo utilizados. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente já está com isso há muitos anos na nossa vida. Algumas coisas estão impactando mais as pessoas agora, mas é normal esse processo acontecer. Hoje é muito difícil, por exemplo, uma empresa trabalhar sem ter uma ferramenta contratada para alguma função, seja uma ferramenta de edição, uma ferramenta de criação, uma ferramenta de controle, uma ferramenta de visualização. Essas ferramentas fazem as pessoas ganharem tempo. Quando elas ganham tempo, elas podem fazer outras coisas. E a inteligência vai nesse sentido também. Há um tempo atrás, o Sam Altman, que é um dos criadores da OpenAI, falou uma coisa muito importante. Eles estavam segurando novas tecnologias de inteligência porque ela estava muito avançada e isso poderia dar um impacto muito grande no mercado de trabalho. Uma inteligência artificial poderia substituir um advogado, uma inteligência artificial poderia substituir alguém que faz a criação audiovisual. Isso poderia acontecer à medida que a inteligência fosse avançando de uma maneira descontrolada. Existe esse risco e isso é debatido, isso é discutido, isso é pesquisado. Então, pessoas como o Sam Altman, eles estão pensando no seguinte: hoje as pessoas precisam se adaptar aos poucos para que elas possam usufruir disso e que a sociedade vá se organizando, entendendo que essas ferramentas existem. Um exemplo simples. Em 1980, imagina alguém lançar o smartphone já com o Uber, com o Google Maps, com 3G, tudo de um dia para o outro. Provavelmente ia causar um caos na sociedade. Mas como isso foi sendo feito aos poucos, isso foi moldando, foi gerando disputas, foi gerando problemas, mas as pessoas se adaptaram e as coisas continuaram. A inteligência artificial também é isso, só que ela pode ser plugada e lançada e disponibilizada muito mais rápido. Então essa mudança pode ser muito mais rápida. Entretanto, não é isso que vai acontecer, porque isso seria jogar contra a própria inteligência. O governo iria proibir, as pessoas iriam se revoltar, a coisa não iria funcionar tão bem. O que a gente pode fazer hoje? A gente tem que criar uma conta no ChatGPT e começar a brincar com aquilo. A gente tem que acompanhar as ferramentas que a gente utiliza para ver se elas estão utilizando alguma coisa de inteligência artificial e poder usar aquilo a nosso favor. Essa é a primeira conclusão que a gente teve ao analisar essas ferramentas, que é a gente vai ver cada vez mais a inteligência artificial incorporada no nosso dia a dia. A gente vai começar a utilizar, às vezes, sem perceber, como já acontece em ferramentas como o Google Maps, o YouTube, etc. Recentemente eu vi uma frase que resume muito do que a gente pode falar hoje. Basicamente, o que essa pessoa dizia é que a inteligência ela não tem muitos atributos que nós humanos temos. Agora, se o seu trabalho ele é feito sem nenhum tipo de tecnologia, ele também pode ser substituído. A questão é, a inteligência não vai substituir você se você também entender o que é a inteligência e usar isso a seu favor. Observe, nos próximos meses, nas próximas semanas, várias ferramentas que você utiliza vão incorporar cada vez mais esses elementos. Cabe a você entender o que está acontecendo e utilizar isso a seu favor. O profissional que utilizar ferramentas
que potencialize o seu trabalho, vai ser mais produtivo, vai ganhar mais, vai crescer mais. Obviamente, aquela pessoa que está muito desconectada disso, que não está entendendo o que está acontecendo, que não está pesquisando, que não está se atualizando, corre um risco maior. Mesmo assim, não é um processo do dia para a noite. Mudanças assim demoram anos, às vezes décadas. Nesse meio tempo, a gente pode aprender um pouquinho mais todo dia. Eu dou um exemplo do que eu tenho feito. Hoje eu coloquei uma meta pessoal de pelo menos 10, 15 minutos por dia eu ler ou brincar com alguma ferramenta que envolva inteligência artificial. Por quê? Porque aí eu vou entender o que está acontecendo, eu vou poder começar a pensar como eu posso adaptar o meu trabalho, adaptar o que eu faço a essas ferramentas. É um exercício simples que ainda me ajuda na produtividade. E aí, você está preocupado com inteligência artificial? Está achando que vai perder o emprego por causa disso? Deixa seu comentário, vamos trocar uma ideia. Quem sabe a gente descobre um novo jeito de utilizar isso para todo mundo poder ganhar mais. Não esquece de se inscrever e até o próximo vídeo.